Oi, turma, tudo bem? Estão se cuidando? A aula de hoje será sobre contabilidade, outros tópicos importantes dessa área. Na semana passada, falei para vocês sobre a importância da contabilidade e seu objeto de estudo, o patrimônio. Bens, direitos e obrigações compõem esse patrimônio, e ao final de um ciclo, que pode ser anual, semestral, trimestral ou até mesmo mensal, é possível saber a situação financeira da instituição. É por meio desses registros contábeis que os gestores podem propor mudanças para melhorar a eficiência da companhia, reduzir gastos desnecessários e aumentar a receita da empresa. Então, vamos novamente falar sobre patrimônio, pois, como disse, já que a contabilidade estuda o patrimônio de uma empresa, é preciso que a noção de patrimônio fique bem clara. O patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre o ativo e o passivo da organização. Ou seja, ele demonstra a subtração entre os bens e direitos que uma empresa possui em relação às suas obrigações. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma organização, aquilo que pertence realmente aos seus acionistas. Para fazer o cálculo do patrimônio, é necessário entender o que significam ativos e passivos. Afinal, eles são os dois componentes dessa conta. Como disse no vídeo passado, e só para reforçar, ativos são todos os bens e direitos que pertencem à empresa. É tudo que pode ser convertido em valores monetários. Para exemplos de ativos, temos dinheiro em caixa, estoque de produtos, equipamentos industriais, imóveis, etc. Por sua vez, os passivos são as obrigações que a empresa possui e podem ser dívidas, salários e contas em geral a pagar. Sabendo disso, para calcularmos o patrimônio, a gente tem que levar em consideração que o patrimônio líquido corresponde bens e direitos menos as obrigações. Existem diversas contas que compõem o patrimônio da empresa. Segundo a legislação brasileira, conforme a Lei 6.404 de 1976, as contas do patrimônio líquido são as seguintes: capital social, reserva de lucros e de capital, ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial, patrimônio líquido negativo. Vamos ver o que é cada uma delas. O capital social representa todos os recursos investidos na fundação da empresa, incluindo os valores que cada sócio dispôs na sociedade. As reservas de lucro correspondem a uma parte dos lucros gerados que eles são destinados à reserva com algum propósito específico. Então, a gente pode pensar reserva legal, reserva para contingências, reserva de capital, reservas de emergência, tá bem? Ações em tesouraria. Sempre que uma companhia compra suas ações, o que foi comprado de volta reduz o patrimônio da empresa. Ou seja, vamos pensar, eu vendi 10% da minha empresa, então agora eu tenho 110 mil e 90% da minha empresa. Aí eu resolvo recomprar minhas ações. Eu fico com 100% da empresa, mas sei lá, o meu valor, né, o monetário de dinheiro diminui, cai para 90 mil. Então, isso se qualifica, entra, né, nas ações de tesouraria. Então, sempre que uma companhia recompra as suas ações, isso que foi comprado de volta reduz o patrimônio da empresa. Ajuste de avaliação patrimonial. Isso é um resultado que demonstra os ajustes necessários para avaliar os bens de uma empresa de acordo com seus valores justos. Por fim, o patrimônio líquido negativo. Existe uma situação bastante grave em um negócio que ocorre quando o patrimônio se torna negativo. Isso acontece quando os valores das obrigações superam a soma de todos os ativos de uma empresa. Em outras palavras, com patrimônio líquido negativo, a empresa possui um passivo maior que o ativo. A empresa fica em uma situação de extrema vulnerabilidade, podendo entrar a qualquer momento com um pedido de recuperação judicial. Para um negócio chegar a esse extremo, geralmente são necessárias péssimas decisões de negócio em sequência. Dito isso, vamos entender como funciona o cálculo do patrimônio líquido. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Uma padaria iniciou suas operações com um capital de 150 mil. Desse valor, 50 mil foram gastos na compra de um imóvel. Já o restante, os outros 100 mil, ficaram como capital a ser integralizado, ou seja, ele ainda não é totalmente da empresa. Faz parte, mas ele não é totalmente da empresa. Eu vou explicar na sequência o que isso significa. No primeiro mês, então vamos pensar uma situação. No primeiro mês de operação, o faturamento atingiu 40 mil, que representou depois um lucro de 16 mil. A empresa faturou 40 mil, pagou as despesas que ela tem que as obrigações que ela tem que pagar e restou um lucro de 16 mil. Ficou essa conta: capital de 150,
capital a integralizar 100 mil, lucros acumulados de 16 mil. Dá um total de 66. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, como que ficou esse valor de 66? Como eu disse, o que significa esse valor aí a integralizar? Quer dizer que ele ainda não é totalmente da empresa. Então vamos dizer que você iniciou uma empresa, você entrou com 50 mil e fez um empréstimo no banco de 100 mil. Então esse dinheiro você já está utilizando ele nas operações da sua empresa, mas você ainda não pagou essa dívida, então ele não é totalmente integral da empresa. Já na segunda coluna, quando o capital, o 100 mil foi totalmente integralizado, o que acontece? A empresa ela possui totalmente 150 mil, então se ela tem 16 mil de lucro, ela fica com um total de patrimônio líquido de 166 mil. Deu para entender até aqui? O que foi integralizado é porque, vamos dizer de novo, você pediu um empréstimo no banco, você pagou esse empréstimo, então ponto. O valor é todo seu, você não deve mais para ninguém, tá bom? Ok, e é assim que, de modo simples, podemos constatar o patrimônio líquido de uma empresa. Mas na contabilidade, os registros e cálculos não param por aí. Vamos ver o que é o método das partidas dobradas, outro conceito muito utilizado para balancear as contas do ativo passivo da instituição. Esse método trabalha com as noções de débito e crédito, pensando os respectivos lados do ativo e passivo. O que é então débito e crédito? Débito corresponde então aos registros realizados para aumentar o valor de uma conta do ativo. Então, débito a gente pode entender também como os bens e direitos, né? E a sua diminuição no passivo, que corresponde às obrigações. Já, por sua vez, crédito registra o aumento do valor da conta do passivo, ou seja, você tem um aumento nas obrigações e diminuições nos seus ativos de bens e direitos. Para entender essa parte do crédito e débito, fica um pouco mais simples se a gente pensar entre origem e aplicação. A palavra está invertida aí no slide, me perdoem, mas a gente irá pensar origem e aplicação para débito e crédito, tá bom? Chegamos então às partidas dobradas. Este método determina que para cada lançamento a débito em uma conta, deve haver um lançamento correspondente a crédito em outra conta. O nome das partidas dobradas é justamente por isso. O registro aparece duas vezes, débito em uma conta e crédito em outra. O importante é que o valor final desses lançamentos, tanto débito e crédito, sejam correspondentes, ou seja, que eles sejam iguais. Eu sei que parece um pouco confuso, mas outra forma de entender isso é, como eu disse para vocês, origem e aplicação. A origem sempre será credora, enquanto a aplicação devedora. Então, vamos para um exemplo. Eu preciso pagar meus fornecedores, então eu tenho que pensar, da onde está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro está saindo do banco, do caixa, né? Querendo ou não, está gerando uma dívida. Por mais que eu pague ela à vista, mas é uma obrigação que eu tenho, né? Está gerando uma dívida. Então, a origem desse dinheiro é credora. A gente pode ver nesse primeiro razonete, nesse primeiro formato de T com o nome de banco, tá bom? Então, a gente tem 100 mil que foi retirado a crédito do banco na conta dessa empresa. Porque a gente tem que pensar a origem. O crédito, nesse sentido, ele equivale à origem. Então, da onde está saindo o dinheiro? Está saindo da conta do banco para pagar. Então, se é para pagar, é uma obrigação, é uma despesa. Por outro lado, a aplicação. Uma vez que eu retirei esse dinheiro, onde ele será aplicado? No caso, para o pagamento dos fornecedores. Aí vocês podem pensar, mas se eu estou retirando dinheiro para pagar o fornecedor, por que na guia dos na conta, no razonete dos fornecedores, ele aparece como um débito? Porque eu retirei da minha conta, então eu paguei, né, o meu fornecedor, este mesmo valor, ele entra na minha empresa como uma matéria-prima, enfim, algum recurso que eu comprei e entrou. E a gente sabe que na tabela do ativo, né, o lado do débito, então tem os meus bens e direitos. Meus bens e direitos. Logo, se a gente fizer um balanço, a gente vê que no débito
nós temos 100 mil e no crédito 100 mil. Ambos os lados possuem esse valor de 100 mil. É isso que é o método das partidas dobradas. Independente da conta que seja, todo lançamento ele tem que ter o seu correspondente igual de ambos os lados, para que no final o total seja o mesmo em ambos os lados. Sei que é um pouco confuso no começo, mas quando a gente entende esse conceito, a conta flui de um jeito bem mais leve. Qualquer coisa, repitam essa parte quantas vezes acharem necessário, tá bem? Também estou disponível no WhatsApp para dúvida. Mas é basicamente isso que eu disse para vocês. É muito a gente pensar da onde está saindo o dinheiro e onde o dinheiro será aplicado. Então, se por um lado eu tenho uma obrigação, né, de pagar, por exemplo, o meu fornecedor, da onde está saindo esse dinheiro? Da minha conta do banco para pagar meu fornecedor. O que eu estou recebendo do fornecedor volta para mim como um direito. Então, ele entra, esse mesmo valor de 100 mil, né, entra como um direito a receber meu. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, ou seja, uma representação financeira da empresa. Junto com o balanço patrimonial, esse relatório contém o resumo dos resultados da empresa, do seu desempenho e da eficiência dos gestores em obter resultados positivos. Além disso, é possível elaborar uma análise tributária com a DRE e estudar possibilidades de reduzir impostos e custos operacionais. Como fazer a demonstração do resultado de exercício? Como fazer uma DRE? A DRE na contabilidade já possui um modelo estabelecido pela Lei 6.404 de 1976, que deve ser seguido para todos os tipos de empresa, com uma estrutura básica a ser obedecida. Segundo o artigo 187 da lei, a demonstração do resultado do exercício deve ter a receita bruta das vendas e serviços, a receita líquida das vendas e serviços, a despesa com as vendas, as despesas financeiras, o lucro ou prejuízo operacional, o resultado do exercício antes do imposto de renda, o lucro, né, ou prejuízo líquido desse exercício. Então, como vocês podem ver na tabela que está no slide, esse é uma DRE do ano de 2010 de uma determinada empresa. Então, a gente vê que essa empresa teve uma receita de vendas no valor de 500 mil, né? Com os custos de produção e venda e tudo mais, ela teve esse desconto de 350 mil. Então, num primeiro momento, ela tem um lucro, uma margem de lucro bruta no valor de 150 mil. Desse valor, ainda temos que deduzir despesas com a frota, despesas administrativas, despesas com marketing e com funcionários. Também com imposto de renda e juros. Então, ao final, né, a gente pode ver que o lucro líquido, ou seja, o lucro dessa empresa no ano de 2010, corresponde ao valor de 27.500. Vamos ver outro exemplo. Lembrando que a DRE deve ser preparada de acordo com o regime de competência e não de caixa. E aqui está a grande diferença entre a DRE e o fluxo de caixa, que sempre gera confusão nos empreendedores. Vamos ao exemplo de novo de uma padaria. Uma padaria comprou ingredientes para a fabricação e pães no valor de R$1.000. Esse montante será pago em 4 parcelas. Na DRE, essa despesa ela deve ser registrada no valor de R$1.000, enquanto, se fosse no fluxo de caixa, o valor surgiria em 4 parcelas de 250, pois se considera o momento em que foram debitadas. Então, a DRE entende, né, que quando você faz uma compra dessa, no valor de R$1.000, não importa se você parcelou ou não, né, você tem a soma desse valor total. Enquanto que no fluxo de caixa, ele considera as parcelas. Então, ele entende que se foram 4 parcelas de R$250, é isso que deve constar no fluxo de caixa. Então, para entender o exemplo, né, de conta da DRE, tem que ser receita de vendas menos os custos de produção. Com isso, a gente vai ter um lucro bruto. A partir deste lucro bruto, a gente reduz as despesas e os impostos e juros, e então vamos ter o lucro líquido, tá bom? Como falei de fluxo de caixa, então o que é isso?
Para uma empresa, o fluxo de caixa é um movimento de entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que você paga em seu negócio. Para um bom controle do fluxo de caixa, é necessário garantir registros detalhados de ganhos e gastos em uma visão diária, semanal ou mensal. Isso porque, ao realizar essa análise, os gestores adquirem uma visão mais precisa sobre o momento financeiro da empresa. Isso significa, por exemplo, que aquela semana que parecia ótima para o faturamento, na realidade gerou despesas. Aqui está um exemplo para vocês, eu acho que nem está dando para enxergar direito, mas é de uma planilha do Excel. Mas assim, é descrito então nessa planilha mensalmente o fluxo de caixa dessa empresa. Como eu disse para vocês, ele pode ser diário, mensal, semanal, trimestral, enfim, vai depender da orientação que cada empresa pretende seguir. Né? Essa daqui a gente pode ver que ela seguiu mensalmente. Então, por mês, ela faz um balanço para saber os gastos e ganhos a cada mês. Em vermelho, a gente pode ver quando ela não se saiu muito bem, quando teve despesas maiores do que os seus lucros. Por fim, para encerrarmos a aula de hoje, temos o balancete de verificação. O balancete trata-se de um relatório financeiro, geralmente produzido antes do balanço patrimonial. Nele são apresentados valores do patrimônio, valores de resultado, movimentações da empresa, tanto de crédito como de débito, e o saldo final. Ou seja, é o balancete de todas as contas e movimentação da empresa. Com o balancete, é possível inclusive verificar se os lançamentos contábeis de um determinado período eles estão corretos. O balancete contábil é como se fosse um pré-balanço patrimonial. Nesse pequeno exemplo, a gente vê que em ambos os lados da coluna, né, dá o mesmo valor de 160 mil. O PL corresponde ao patrimônio líquido. Então, essa empresa X, ela possui no caixa 37.500, ela possui um imóvel no valor de 42.500 e ela fez uma compra, né, com seus fornecedores no valor de 80 mil. E, ao mesmo tempo que ela fez essa compra no valor de 80 mil, ela também recebeu o valor de 80 mil em mercadorias, enfim, recursos, que ela pediu desses seus fornecedores. Ao fazer a conta em ambos os lados, o total é o mesmo, 160 mil. Bem, gente, é isso. Talvez a parte de crédito e débito tenha sido a mais complicada da aula de hoje, mas como disse a vocês, precisamos entender o que é direito e bem de uma empresa e o que representa seus deveres. O extrato do banco é uma obrigação do banco com o correntista. Já na visão da empresa, esse extrato é um direito. Por isso, a noção de débito em crédito se inverte. E outra, sempre temos que nos atentar sobre a origem e a aplicação. Pensando nisso, não haverá erro. Boa semana, turma. Até a próxima aula. Deixem um like no canal da Biase, comentem e assinem o canal para receber informações sobre os próximos vídeos. Tchau, tchau.